Vamos falar sobre fachada pele de vidro? Eu sou o arquiteto Gilmar e vou passar orientações importantes para vocês quando forem trabalhar com fachada pele de vidro. Interessante esse vídeo? Então fique até o final. Estou fazendo uma série de vídeos para que vocês possam entender todo o processo de desenvolvimento de fachada pele de vidro, desde a elaboração do projeto conceitual até a execução final da obra. Este é o vídeo de número 3 numa sequência de 5 vídeos. Então, a fachada pele de vidro segue por vários critérios de definições e hoje, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a estruturação de uma fachada pele de vidro, começando por um elemento bastante importante que é a ancoragem. A ancoragem é um elemento que faz a conexão entre a estrutura do edifício, seja ela de concreto armado, seja ela de estrutura metálica, qualquer que seja a infraestrutura do edifício. Então é esse elemento, esse aqui é um dos elementos, que formam a ancoragem do edifício. Então essa parte aqui, ela vai colada, na viga, encostada na viga e usada os parabolt, os parafusos para fazer essa conexão. Então essa ancoragem e outros formatos que existem também é de fundamental importância nos seguintes critérios. Pode ser uma ancoragem principal, existe a ancoragem secundária e também ancoragens auxiliares, que dependendo da tipologia da fachada, é necessário fazer essas ancoragens especiais. Outro aspecto importante também é a questão do esforço que ela vai resistir, que é o peso da fachada, a ação do vento, a ação da chuva, a diferença de temperatura que ocasiona a dilatação e outros elementos. Então, essa é a ancoragem que vai engastada na estrutura do edifício e que suporta a coluna. Na sequência, sobre essa estruturação, vamos falar da coluna, que é o elemento vertical da fachada. São as peças que são colocadas verticalmente e que ela está fixada na ancoragem e também faz o processo de modulação dessa fachada distribuído lateralmente. Então essas peças, que é a parte da frente externa, ela é colocada modularmente, definindo a modulação do quadro e do vidro. Isso significa a largura do módulo. Importante também que essa coluna ela deve atender os requisitos da norma, a legislação vigente que determina o esforço, num projeto estrutural de fachada. Então o esforço solicitado, que é o peso da própria fachada, que é a ação do vento, os mesmos critérios, as mesmas condicionantes para toda a fachada. Ação do vento, o peso da fachada, ação da chuva, dilatação. Então essa é a coluna e ela também existe variações. Então essa coluna é uma coluna mais quadrada, Temos outras peças aqui, que isso aqui é uma coluna que comporta o canto do edifício. Então é uma coluna de canto e toda aqui tem um aspecto do vidro. Numa outra variação, essa é uma meia coluna que se aplica entre vãos, uma coluna plana de um lado e aí tem a coluna com todos os engastes do outro lado. Então essas são as variações de coluna e segue os mesmos critérios, para as definições. Outro aspecto, outro elemento são as travessas. São as travessas que elas vão se conectar entre as colunas. Então já tem o módulo definido entre as colunas, agora temos as travessas, que elas são aplicadas na horizontal e distribuídas verticalmente, onde elas vão formar a modulação vertical dos quadros e do vidro. Então aqui eu tenho um exemplo de uma travessa, que essa travessa vai ser aplicada horizontalmente, um quadro de vidro para baixo, outro quadro de vidro para cima. Então, em termos gerais,
né, são esses 3 elementos principais que definem a formatação da estrutura de uma fachada pele de vidro. Não significa que são somente esses, mas são os principais. E claro, não falamos aqui, né, acho que nem tão importante nesse momento, nesse vídeo, falar sobre os componentes que estão atrelados a essa estruturação, que são, né, os componentes como parafuso, as vedações em borracha, vedações em silicone e outros elementos que fazem parte dessa estrutura. Trazendo essa peça um pouco maior, eu já tenho uma pré-montagem aqui, ó. Então esse é o lado interno, aqui está a coluna e aqui está a travessa. Então possível, né, na sequência vamos ter uma outra coluna aqui, ó, onde define isso aqui que se chama de módulo dessa estrutura. Então o que tínhamos de importante para falar nessa estruturação de fachada é isso, né? Claro que para cada projeto, cada particularidade existe uma pré-definição, uma definição desses elementos. Então, basicamente é isso para essa aula de número 3. Falamos das ancoragens, das colunas e das travessas, todas elas têm as suas variações e carrega mais uma série de componentes para formar a composição da fachada. Lembrando que, outro fator importante, tanto ancoragem, colunas e travessas, elas são para utilização de fachadas entre vãos e fachada passante. O que é uma fachada passante? É uma fachada que passa em frente toda a estrutura do edifício, formando uma pele de vidro. Entre vãos, ela está enquadrada dentro de um vão de alvenaria, por exemplo. Também pode ser utilizada no sistema stick, né, que eu já falei na aula anterior e posso retomar mais para frente também, e no formato unitizado, né? Então, trabalhamos sobre esses aspectos, né, da estruturação da fachada. Convidamos vocês também para ver os demais vídeos que estão nessa sequência de 5 vídeos. Então, nos acompanhem pelas redes sociais, Instagram, YouTube, e fiquem, né, à vontade para tirar as dúvidas com relação ao trabalho de projeto de fachada pele de vidro. Também estamos à disposição para contratos, né, e prestação de serviço no desenvolvimento dessa tipologia de fachadas. Estamos aptos a fazer o melhor projeto para você. Aguardamos seu contato. Até breve.